UNTV News começa. Vereadores e assessores da Câmara Municipal de Patos de Minas já gastaram mais de R$38 mil com diárias de viagens neste ano. Em todo o ano de 2024, o valor foi cerca de R$7 mil e foram feitas menos da metade de viagens em 3 meses e meio de 2025. Você vai ver também que suspeito de roubos em fazendas é morto em confronto com a polícia e o filho é procurado. Mais um acidente em cruzamento perigoso de Patos de Minas termina com batida de carro em muro de mercearia. Dono e farmácia de Patos de Minas são condenados por venda irregular de remédio restrito. Operações policiais vão intensificar fiscalizações em rodovias da região. Trabalhadores do comércio comemoram reajuste de mais de 8%. Veja mais no NTV News desta terça-feira, 15 de abril. Idoso de 88 anos de Patos de Minas reclama que atendimento de saúde que tem recebido é insuficiente. As reclamações de sinalização precária em obras na MGC 354. Trânsito na porta de escola no Itamaraty preocupa pais e estudantes. É agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que nesta terça-feira mais um acidente foi registrado no cruzamento das ruas Vereador João Pacheco com Rua Rui Barbosa, em Patos de Minas. Desta vez, o motorista de um veículo perdeu o controle após a batida com uma caminhonete e acabou atingindo o muro de uma mercearia localizado na esquina. Ninguém se feriu. Você está vendo comigo agora a situação que ficou aqui um mercadinho na esquina da Vereador João Pacheco com Rui Barbosa. Isso porque, recentemente, os proprietários desse mercadinho aqui arrumaram essa parede porque ela foi vítima de um acidente que aconteceu aqui na esquina da Vereador João Pacheco com a Rui Barbosa. Fizeram todo o conserto e tudo, mas não esperavam que poucos dias depois, após arrumar isso aqui, os danos vieram de novo. Isso porque, na manhã dessa terça-feira, mais um acidente com avanço de parada obrigatória foi registrado aqui na esquina da rua Vereador João Pacheco com a rua Rui Barbosa. 2 caminhonetes foram envolvidas. Uma acertou em cheio o mercadinho que vai precisar de manutenção novamente. Moradores que moram aqui na região, inclusive conversamos com a dona Silvia, que mora aqui há 56 anos. E se diz bastante cansada com essa situação de que acidentes e mais acidentes acontecem por aqui e nenhuma solução é tomada pelo poder público. Sempre. Aqui minha casa já foi atingida, caminhão já entrou aqui dentro da minha casa, já quebrou os muros tudo, já quebrou parede. Agora aqui nessa esquina aqui é direto. Já cara aqui já foi amputado perna. E é de 2 a 3 dias. Quando acontece passar muito tempo aqui por exemplo, uma semana sem batida, mas provavelmente é de 3 em 3 dias dá uma batidinha aqui. Motoqueiro aqui é direto machucado. Nós já já implorou aqui para ver se eles fazem um quebra-mola. E tá isso aí, ainda vai acontecer muito mais coisa. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, horário de grande movimento na região. O motorista de um dos veículos não teria respeitado a sinalização e avançou a parada obrigatória que fica na rua Rui Barbosa, provocando a batida. Com o impacto, o outro veículo que estava pela Vereador João Pacheco foi lançado contra um muro da mercearia, causando danos materiais significativos. Dona Silvia compartilha o novo susto que levou após mais um acidente acontecer no local. Uai, a gente assusta, né? Porque olha lá a feirinha lá para você ver. Aquilo ali, eles batem aqui, ó. Ali aquela parede ali já foi quebrada. Só esses dias já foi quebrada umas 4 ou 5 vezes. É prejuízo, é susto em cima de susto. Ó, a senhora aqui de frente aqui, ó, eu tô com a chave da casa dela. A mulher tá passando mal lá, ó. Que é susto todo dia, ué. A gente já tá de jeito que a gente já acorda com susto. Com registro de acidentes frequentes no local, moradores seguem apreensivos, temendo que o próximo acidente possa ter consequências ainda mais graves. Nós precisamos, é igual eu falo, o prefeito, o senhor Falcão lá, precisa fazer alguma coisa para nós, porque senão ainda vai morrer muita gente aqui ainda. Ouvir barulho, ver os acidentes e o prejuízo, né? Porque mesmo que a pessoa
pessoas pagam, outros não pagam, mas olha lá para você ver, a feirinha ali é do meu sobrinho. Olha lá para você ver, estão correndo risco de vida. E outro detalhe, eles têm que parar o serviço para arrumar as coisas, que quebra tudo, é só prejuízo. E o susto, além do susto, eu já estou aí com meus 73 anos e é direto eu com pressão alta aqui por causa desse susto, é batida quase todo dia, ué. Em nota ao jornalismo da NTV, a prefeitura disse que mais uma vez esse acidente foi por falta de atenção do motorista. A prefeitura informou que o local possui sinalização com dimensões acima do que é comumente utilizado e que, a princípio, não está prevista a construção de lombadas e alega que é inviável ao município tomar essa medida em todos os pontos que ocorrem acidentes, mas que será verificada a possibilidade de reforçar a sinalização horizontal em toda aquela região. Um homem morreu em confronto com policiais civis e militares na zona rural de Serra do Salitre nesta segunda-feira. Ele era suspeito de roubo de gado em uma fazenda de Rio Paranaíba. O filho dele, também suspeito de crimes, é procurado pela polícia. Em operação policial para cumprir mandado de prisão, um homem de 59 anos foi morto em confronto com a polícia em uma fazenda na zona rural de Serra do Salitre. A gente chegou para cumprir o mandado de busca, apreensão e prisão, cercamos toda a residência, chamamos aí pelo alvo. Ele não atendeu, foi necessário arrombar a porta. Quando os militares arrombaram a porta, juntamente com os policiais civis, ele estava armado lá dentro, apontando essa arma em direção aos policiais. Aí foi necessário efetuar disparos aí para conter ele e evitar que policiais fossem feridos ou mortos. Infelizmente, ele veio a óbito. O homem era suspeito de participar de roubo de gado no final do mês de março em Rio Paranaíba. A maior parte do rebanho foi recuperada em fazenda no município de Itumbiara, estado de Goiás. Ele era suspeito de envolvimento em crimes em outras cidades também. Eu encontrei passagens dele em Rio Paranaíba, Carmo do Paranaíba, Serra do Salitre, Uberaba, Pará de Minas. Ele é assim, já idoso, 59 anos, e tinha bastante passagens. Ele chegou recentemente aqui no município, que a gente teve informações há 1 mês e meio que ele chegou. Foi só ele chegar, começou os roubos aí na divisa do município, de Serra do Salitre com o Rio Paranaíba, que é uma região, parece que ele foi criado ali e ele conhece bem. Aí é o local que ele praticava os crimes. O filho do homem que foi morto pela polícia em Serra do Salitre está sendo procurado, suspeito de participação em crimes e por ter atirado contra policiais. Depois de realizar todos os trabalhos de praxe, perícia, tudo que foi feito, a Polícia Militar se retirou do local. Tanto a Polícia Militar Civil, a gente estava em comboio retirando do local uma estrada vicinal e veio um carro em alta velocidade, essa caravana passando por todo mundo. Quando ele passou por mim, eu reconheci que era um dos filhos dele, que também tem participação criminal e possuía mandado de prisão. Dei ordem de parada, os outros militares também foram dando, comuniquei na rede de rádio, e a equipe do Tático Móvel retornou para tentar a abordagem e todo mundo retornou. Nesse momento aí da abordagem, esse indivíduo reagiu, deu disparos em direção à equipe Tático Móvel, que revidaram os disparos. Na hora que o indivíduo verificou que estava recebendo disparos em sua direção, ele saiu correndo, entrou no mato. O mato lá é muito denso, tem um pequeno riacho, e ele conseguiu se desvencilhar e fugir. É um elemento extremamente perigoso. Se não for preso, pode fazer mal a algum pai de família aí, principalmente assaltando fazendas. Após o confronto, foram apreendidas uma espingarda calibre 28 e 14 munições. A Justiça condenou uma farmácia e o dono do estabelecimento em Patos de Minas a indenizarem uma cliente de maneira solidária em R$15 mil por danos morais. Ela comprava medicação para emagrecer sem receita e se tornou dependente química. Além da condenação em R$15 mil por danos morais, na decisão do juiz Rodrigo Carvalho Assunção, o dono da farmácia em Patos de Minas ainda terá que pagar a cliente por danos materiais 50% dos valores gastos na compra do remédio de venda controlada sem receita. Conforme o processo, a mulher procurou o dono da drogaria e relatou ganho de peso após a gravidez da primeira filha e foi prescrito um medicamento de venda restrita e ela foi orientada a consumir 4 comprimidos por dia. Ela passou a fazer uso contínuo e se tornou dependente química e alegou que não conseguia nem se levantar da cama sem os comprimidos. A situação evoluiu para um quadro depressivo que a impediu de trabalhar e de cuidar da filha. Ela teve que contratar uma pessoa para ajudá-la, o que aumentou seus gastos e passou a receber cobranças constrangedoras da farmácia. Em sua defesa, o proprietário e a farmácia alegaram que os remédios foram fornecidos legalmente e acusaram a cliente de litigância de má-fé.
Entretanto, baseado em laudos periciais e provas testemunhais, o juiz concluiu que houve responsabilidade da farmácia e de seu proprietário, ressaltando que a venda e a recomendação de medicamentos controlados sem receita médica configuram prática clandestina, o que contribuiu para o desenvolvimento da dependência química. Apesar disso, o juiz reconheceu a existência de culpa concorrente da vítima, pois ela foi imprudente ao procurar um autoatendimento em vez de tratamento médico e, assim, assumiu os riscos dos efeitos colaterais que estão informados na bula. Esta decisão judicial cabe recurso. Já aqui no NTV News, a gente mostra que operações vão reforçar a fiscalização em rodovias durante o feriadão. As reclamações de sinalização precária em obras na MGC 354 e ainda trânsito na porta de escola no Itamaraty preocupa pais e estudantes. O trânsito na porta de uma escola no bairro residencial Itamaraty, em Patos de Minas, tem sido motivo de preocupação e reclamações por parte dos pais de alunos. O local fica perigoso, principalmente nos horários de entrada e saída dos estudantes, quando o fluxo de veículos e pedestres se intensifica e causa confusão. A Escola Estadual Professora Paulina de Melo Porto está localizada na rua Almir da Silva Matos, no bairro Jardim Itamaraty. Há algum tempo, nossa reportagem vem sendo procurada para relatar os problemas do trânsito da região. Sem fiscalização, motoristas estacionam de forma irregular e, em muitos casos, param no meio da rua para deixar alunos, o que gera um caos evidente e coloca em risco a segurança dos estudantes. Muito perigoso, já aconteceu vários acidentes, a gente não vê uma melhoria, já foi pedido, mas as autoridades competentes não resolvem, a gente pede que se resolva, porque aqui tem muito fluxo de carro e vem acontecendo assim muitos acidentes, os carros batem, os alunos saem da escola, como vocês podem ver aqui, a via de acesso, a calçada não tem pavimentação, é uma área que os alunos não podem estar andando, tem que estar andando na rua, então a gente pede para que as autoridades vejam, esse problema. Isabel leva seu filho à escola todos os dias e relata as dificuldades enfrentadas no local. Inclusive, já presenciou acidentes na entrada da instituição. Essa rua da escola aqui está bastante complicada, porque ela deveria ser mão única para a gente ter menos problema aqui, porque ela desce de cima, ela sobe também, então chega todo mundo no mesmo horário e vira um movimento intenso. Então fica dificultando a passagem dos alunos aqui, atrapalhando o trânsito também, esses dois movimentos juntos, porque se ela fosse só uma única, ou descer ou subir, para a gente ia ser grandes melhorias aqui para a porta da escola e menos risco de acidente para as crianças. Teve um acidente aqui semana passada, foi bem aqui na faixa da escola aqui, quando todo mundo chega no mesmo horário e foi encostar e vai chegando o carro e não tem jeito de passar e houve um acidente aqui, teve uma encostada no carro ali. A principal reivindicação é que a rua em frente à escola se torne mão única, medida que, segundo eles, poderia melhorar o fluxo e reduzir os riscos de acidentes. Também é cobrada a presença de agentes de trânsito nos horários de pico e uma sinalização mais eficaz no local. A solução que a gente vê é a mão única, Porque aqui todos os carros param e não tem condição dos dois carros passarem de uma vez só. Ou só desce ou só sobe. Seria bom o guarda vir aqui fiscalizar, ver o movimento que está acontecendo aqui. Precisava também arrumar a calçada aqui de baixo, aqui, que ela está cheia de mato, melhorar aqui para os alunos passar. E olhar a fiscalização aqui da faixa para as crianças atravessar com mais segurança. A comunidade escolar aguarda uma resposta das autoridades competentes. Enquanto isso, o temor persiste entre os pais que continuam convivendo diariamente com o risco e o improviso na porta da escola.
Pois é, sobre isso, a Prefeitura de Patos de Minas disse ao nosso jornalismo que já estão previstas mudanças no local e que devem ocorrer nos próximos dias. As obras de melhorias na MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário têm provocado reclamações. E nem é pelo congestionamento não, mas pelos riscos de quem transita pela rodovia por causa da sinalização precária. As professoras Joyce e Valdeci percorrem o trecho quase que diariamente para trabalhar. Moradoras de Patos de Minas, elas se deslocam até Presidente Olegário e relatam preocupação com a sinalização das obras. Nós saímos de Patos para trabalhar, né? Porque é uma necessidade nossa também, todo mundo precisa trabalhar, só que o que acontece é que não está havendo uma sinalização na obra. Está deixando muito a desejar nessa falta de sinalização e tem colocado em risco a vida das pessoas. Uma plena curva, você já vira e já dá de cara com o SIGPARE, uma plaquinha simples, só com homens na pista, nada muito que chama atenção. E para a gente que trafega nessa via todos os dias, a gente mais ou menos já sabe que está em obra, mas a gente sabe que os caminhoneiros ou pessoas que passam, estão só de passagem, eles não vão saber que tem uma obra nessa proporção. Eduardo relata que já acompanhou obras em outras rodovias e afirma que, da forma como esta está sendo conduzida, tem causado diversos transtornos para quem precisa trafegar pelo local. A gente entende que a obra é para melhoria, é para trazer benefícios, mas já vi obras em outros trechos, em outras rodovias, e tem uma sinalização mais bem feita, tem um pessoal com uma distância melhor de sinalização, a sinalização além de mal colocada, placas pequenas, já está muito próximo do ponto da parada. Então, assim, às vezes para um caminhão, para uma pessoa que está vindo mais rápido, não conhece a região, diminuir a velocidade muito em cima do ponto de frenagem fica difícil. Então está faltando essa sinalização, às vezes, com pontos mais distantes, uma sinalização mais vistosa para que as pessoas consigam visualizar. A Polícia Militar Rodoviária deu início à Operação Pare e Siga, com o objetivo de acompanhar o andamento das obras ao longo da MGC 354. A gente nota que os condutores, quando eles são parados no Pare e Siga, então hoje nós estamos com 3 pontos de Pare e Siga daqui até o entroncamento, as pessoas querem tirar o atraso excedendo a velocidade de ultrapassagem. A gente sempre quer orientar os condutores que não realizem essas ultrapassagens, que façam o trânsito seguro, não excedam os limites de velocidade. Nós tivemos registro com a utilização do radar de carro transitando a mais de 150 por hora. Então isso é um risco muito grande para que as pessoas envolvam no acidente. E acidente, infelizmente, temos registrado alguns. O que a gente pede aos motoristas que saiam um pouco mais cedo, se for transitar nessa região aqui, que saiam um pouco mais cedo para fazer uma viagem segura, para que não tenha o desprazer de ter um envolvimento num acidente ou de ter que ficar esperando um pouco a mais na operação que está sendo no Pare e Siga. Na hora que abre o SIGPARE, parece não dá nem para descrever a bagunça, desorganização de trança de veículos. A gente não sabe nem se vai para a direita, para a esquerda, se permanece do lado direito, ninguém para orientação. Joyce e Valdeci fazem um apelo para que a sinalização da obra seja reforçada, garantindo mais segurança a todos que passam pelo trecho. A gente quer cobrar por essa sinalização e por assim, um apelo mesmo para que as autoridades fiscalizem isso. Nós sabemos que às vezes eles nem têm ciência. Então, assim, o nosso apelo é que realmente as autoridades venham a sensibilizar e vejam o que pode ser feito antes que aconteça algo de grande proporção. Preocupa, né? Sobre essa reclamação, o DR disse que a obra nos quase 50 quilômetros de extensão deverá melhorar as condições de tráfego e impulsionar o escoamento da produção agropecuária. O departamento reforça que o tráfego na MGC 354 é intenso e durante a obra o monitoramento de tráfego pelo departamento será intensificado juntamente com a sinalização de segurança para dar orientação aos motoristas. Recomenda ainda que os motoristas redobrem a atenção para evitar acidentes no trecho. A Polícia Rodoviária Federal vai iniciar nesta quinta-feira, portanto depois de amanhã, a Operação Semana Santa 2025. A mobilização se estende até a próxima segunda-feira para alertar motoristas e tentar reduzir o número de acidentes. É preciso ainda atenção com a restrição de veículos pesados em alguns dias e horários.
Um feriado tão aguardado pelos brasileiros é famoso aquele feriado prolongado. Nessa semana teremos o que começa nessa sexta-feira santa e vai até segunda-feira, dia de Tiradentes. Por isso, a PRF intensifica as operações aí referente a esse feriado. Operações que começam com a Operação Semana Santa e já a Operação Tiradentes, que começa na quinta-feira, né, e vai até a meia-noite de segunda-feira. A operação essa aqui, devido à PRF intensificar, deixa aí diversas dicas de segurança e para que o motorista possa fazer a sua viagem com bastante segurança. A Polícia Rodoviária começa no primeiro minuto da quinta-feira, dia 17, a Operação Semana Santa e Tiradentes, visto que os feriados aí estão muito próximos, né? E o nosso objetivo, como sempre, é garantir a fluidez do trânsito, garantir a segurança dos motoristas que forem pegar a estrada por ocasião do feriado aí, feriado prolongado, sexta, sábado, domingo e segunda. E mais uma vez a gente faz aí aquele apelo aos motoristas para que se lembrem de fazer a revisão no carro antes de pegar a estrada, que deem uma olhada nas condições do veículo, se as luzes estão funcionando, se os pneus estão calibrados, não esquecer de calibrar o step. Um detalhe muito importante para esse feriado é que justamente como nós temos aí 2 dias além do final de semana, o pessoal pode aproveitar para fazer viagens. E então nós temos o pessoal que vai fazer viagens mais longas e também o pessoal que fica aqui na região, vai aproveitar por ser um feriado religioso também, acaba por ficar na região aí e visitar parentes. Para aquele motorista que vai fazer uma viagem mais longa, a gente pede a ele que programe a viagem, que não fique ansioso ao pegar a rodovia. Justamente a programação é para baixar essa adrenalina e justamente por isso fará uma boa viagem com tranquilidade, sem ansiedade. Programe pontos de paradas, veja ao longo do trecho aí quais são os postos de combustível ou alguns locais que ele pretenda visitar. Para os motoristas da nossa região, a gente sabe que, embora seja um feriado religioso, tem um pessoal aí que gosta de ir para o sítio, né, e eventualmente dar uma relaxada, ingerir aí alguma bebida alcoólica. A gente pede para que esse motorista, se for beber, não dirija, que dê um espaço aí de pelo menos 18 a 24 horas antes da última ingestão de álcool. Nós estamos pedindo um espaço maior aí porque a gente sabe que no feriado o pessoal tende a exagerar, inclusive na quantidade de álcool ingerida. Estão previstas restrições de tráfego para as combinações de veículos de carga, combinações de transportes de veículos e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, mesmo que possuam autorização especial de trânsito ou autorização específicas. As restrições se aplicam apenas às rodovias federais de pista simples. Os dias e horários das restrições de tráfego serão na quinta-feira, das 16 às 22 horas, na sexta-feira, das 6 da manhã ao meio-dia, e na segunda-feira, o feriado de Tiradentes, das 16 horas às 22 horas. E a gente pede a você, que é motorista eventual, que se programe para estar na rodovia em momentos que os nossos motoristas profissionais que transportam cargas maiores vão estar proibidos de trafegar na rodovia. Os nossos horários de proibição do tráfego são na quinta-feira, no dia 17, das 16 às 22 horas, ou seja, é o horário de saída. Já na sexta-feira da Paixão, dia 18, é na parte da manhã, que é das 6 da manhã até o meio-dia, que é o pessoal que não saiu na quinta, começa a sair na sexta. E justamente por ocasião da volta, na segunda-feira, aí sim o feriado de Tiradentes, então das 16 até as 22 horas. Então se você conseguir se programar para estar na rodovia nesse horário, você vai pegar um trânsito mais fluido, o que não é motivo para você abusar da velocidade, não é motivo para fazer aquelas manobras mais imprudentes. Para seguir, a gente mostra como participar de programa da Rede Pública de Intercâmbio Estudantil e trabalhadores do comércio comemoram reajuste de mais de 8%. Na próxima segunda-feira serão abertas as inscrições para o Passaporte Mineiro do Conhecimento, projeto do governo do estado que vai levar 150 estudantes da rede pública para uma experiência enriquecedora de intercâmbio estudantil. Estão abertas inscrições para o Passaporte Mineiro do Conhecimento, iniciativa do governo que vai levar 150 estudantes da rede pública estadual para o intercâmbio. Voltados para alunos do primeiro ano do ensino médio, o projeto vai cobrir todos os custos da viagem. Os estudantes vão participar de atividades interculturais e poderão ser enviados para países da Europa,
Ásia, África, Oceania ou Américas. O objetivo é ampliar horizontes, promover o contato com outras culturas e contribuir com a formação integral dos estudantes. Essa é uma oportunidade única para os estudantes, porque eles terão a oportunidade de estudar fora do país, fazer um intercâmbio, aprender novas culturas e novas línguas. Então, isso também promove a formação integral desses estudantes, o que é almejado pela Secretaria frente à implementação de ações pedagógicas que ela vem conduzindo. As inscrições vão até o dia 23 de abril e devem ser feitas pelo formulário disponível no site da Agência Minas. O Passaporte Mineiro do Conhecimento pode ser o primeiro carimbo de muitos na vida desses estudantes. Para participar, o estudante ele tem que ter sido aprovado na sua trajetória de 9º ano, está matriculado no 1º ano do ensino médio em tempo integral e tem que ter tido, na etapa anterior, 85% de aproveitamento nos componentes da Base Nacional Comum e 85% de frequência. Então, são esses os critérios que serão analisados para que nós possamos fazer a seleção dos estudantes. No último ano, 150 jovens da rede pública estadual foram selecionados para vivenciar culturas distintas e aprimorar seus conhecimentos em instituições de ensino no exterior. Destes, 38 já embarcaram para diversos países e 110 estão se preparando para partir no 2º semestre deste ano. Esse programa é um programa absolutamente inovador. Nós não temos um programa parecido em nenhum estado ou município do Brasil. Intercâmbio de 1 ano, com o aluno tendo todas as despesas e a preparação feita pelo governo do estado, entregando a esse aluno a oportunidade de estudar num país, aprendendo uma outra língua, conhecendo uma outra cultura, voltando para casa uma pessoa completamente transformada. Na edição 2025, que começa ao longo das próximas semanas já com as inscrições, a gente terá a participação de todas as escolas estaduais de tempo integral. Então, mais de 790 escolas participando em mais de 450 municípios do estado. No NTV News de ontem, nós mostramos que após negociações entre sindicatos, o salário dos trabalhadores do comércio de Patos de Minas e região foi reajustado em 8,25%. O acordo é visto como uma vitória de valorização para estes profissionais. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Patos de Minas e Minas Gerais realizou recentemente uma nova convenção coletiva, trazendo benefícios para quem é filiado. Ao meu lado está o Ascendino César, ele é presidente aqui do Sindicato de Patos de Minas e vai contar um pouquinho para a gente, como que foi toda essa negociação e o que ficou definido. Bom, nós, Sindicatos Empregados do Comércio de Patos de Minas e região, depois de um longo planejamento que iniciou-se lá no mês de julho, agosto e setembro, chegamos a um denominador comum na negociação coletiva com o Sindicato Patronal do Comércio, ou seja, o Sindicomércio, depois de várias tratativas. Na 4ª tratativa, nós conseguimos chegar a um denominador comum, onde conseguimos negociar um índice de aumento de 8,25, literalmente em todas as verbas econômicas. Isso também dizendo que lá nas outras verbas que falam sobre as questões dos feriados, as empresas poderão trabalhar em alguns feriados, em todos os feriados, com exceção do feriado 1º de maio, 25 de dezembro e 1º de janeiro. Contudo, para que a empresa consiga essa negociação, ela tem que entrar em contato com o sindicato patronal ou com o Sindicomércio para requerer o certificado e logo após entrar em contato com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Patos de Minas. Isso é um grande benefício para as empresas que não deixam de vender os seus produtos e também um grande benefício para os empregados do comércio que receberão o trabalho no feriado em dobro na folha de pagamento do mês, mais uma gratificação de R$ 72,00 na folha de pagamento do mês, ou uma folga compensatória dentro de 60 dias e uma gratificação de R$ 72,00 essa gratificação na folha de pagamento do mês. Lembrando ainda que essa convenção coletiva de trabalho traz outros benefícios, ou seja, nós temos lá, por exemplo, a cláusula de ajuda funerária. Por infelicidade, se vier a óbito qualquer empregado do comércio, atacadista e varejista,
a sua família estará cobertada com valor de R$ 13.740 para a ajuda funerária. A gente estava conversando agora há pouco, o senhor estava falando que é até maior do que a inflação que estava em fevereiro. Nós verificamos que a inflação de fevereiro, que é a qual que baliza as negociações, que foi 4,87, salvo engano. Porém, nós negociamos 8,25, que é um índice bem maior que a inflação, quase o dobro da inflação, que é também bem maior que o aumento do salário mínimo. Isso significa que nós tivemos um ganho real de quase 100%, o que melhorará consequentemente o poder aquisitivo e a sobrevivência dos trabalhadores. Agora, essa negociação só vale para Patos de Minas, Cabo do Paranaíba, Lagoa Formosa e Presidente Olegário. As outras 10 cidades que nós representamos, a data base foi lá em janeiro, onde nós fizemos uma outra negociação. E também tem uma outra informação que acabamos de negociar agora com o Sindisuper, que é o sindicato que representa os supermercados da região, com exceção dessas 4 cidades que eu citei, Patos, Carmo, Lagoa e Presidente. Quando há a negociação coletiva que chega na hora de contribuir por influência de vários locais, né, eles terminam procurando o sindicato para fazer oposição à contribuição. O que, na verdade, essa oposição enfraquece financeiramente o sindicato. Mas, além de todos os benefícios que está na Convenção Coletiva de Trabalho, nós temos aqui assistência médica, assistência odontológica, assistência laboratorial e assistência jurídica. Porque o empregado, durante o laço laboral, geralmente ele não procura o sindicato. Porém, quando ele sofre uma injustiça, que ele é demitido ou pede demissão e o acerto não é assim completamente legal, ele procura o sindicato e o sindicato tem que estar preparado com o setor jurídico para que possa defendê-lo. E para aqueles trabalhadores que ainda não se filiaram ao sindicato, né? Como que eles fazem para se filiar? O que é necessário? E onde que o sindicato está localizado aqui em Patos de Minas? Fica a nossa recomendação que aqueles que não são filiados, ou seja, não são sindicalizados, procurem o sindicato, se filiem. Nós estamos localizados aqui na rua Juca Mandu 374, no centrinho da cidade, aqui praticamente na esquina da 5 de maio. É muito fácil, é só trazer a identidade, o CPF, ou o número da carteira profissional, ou física ou digital, preencher a ficha de filiação e seguir aquilo que reza o Estatuto da Entidade Sindical. Em instantes aqui no NTV News, a gente fala do mutirão da Justiça de Patos de Minas para a conversão da união estável em casamento e os problemas enfrentados por idoso de 88 anos nos cuidados com a saúde na rede pública. De 22 de abril a 9 de maio, a Justiça de Patos de Minas realiza mutirão para a conversão de união estável em casamento. A participação é gratuita e aberta a todos que preencherem os requisitos legais. Você aí sabia que é possível transformar a união estável em casamento de forma simples, gratuita e prática? Pois é, o Sejusc aqui de Patos de Minas irá realizar um mutirão para converter a união estável em casamento, dos dias 22 de abril a 9 de maio. O juiz, Dr. Tenório, está aqui conosco e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre esse mutirão que já acontece todos os anos aqui em Patos de Minas. E nós vamos, primeiramente, entender o que seria transformar a união estável em casamento. Bom, a Constituição Federal diz que o Estado deve especial proteção à família. Então, toda entidade familiar, que inclusive a união estável é uma entidade familiar e merece proteção do Estado. Para facilitar essa proteção que o Estado dá à família, ele transforma essa união estável em casamento, oficializando a união e facilitando a vida daquele casal e da família dali para frente, com relações com o Estado, a sua dependência com a Previdência, a Previdência Social, e todos os assuntos facilitam mais a ser tratados. Doutor Tenório, como que vai funcionar, o período de inscrições é do dia 22 de abril a 9 de maio. Quem que pode vir se
oficializar a união, né? Como que funciona? Todos aqueles que têm uma união estável, que seja homo ou heteroafetiva, né, vem até o tribunal, através do órgão que nós chamamos de Sejus, que é o Centro de Solução de Conflito e Cidadania, aqui de Patos de Minas, na Avenida Padre Almir, 1600, terceiro andar. Com a documentação, certidão de nascimento, certidão de casamento, né, anotado o divórcio, se já foi casado, certidão dos filhos, outra documentação relacionada ao casamento. Com essa documentação, vem aqui, como você já disse, entre o dia 22 de abril a 9 de maio, do período de 12 às 18 horas, terceiro andar, com essa documentação, requeira, né, o seu cadastro como candidato à transformação, à conversão da união estável em casamento. Depois de todo esse processo e o juiz ter declarado que a conversão da união estável em casamento, no dia 6 de junho, nós vamos reunir aqui os casais, né, e seus familiares e convidados, e vamos apresentar a eles a certidão desse casamento que nós fizemos, gratuitamente, não se paga nada, é de graça, não tem um centavo de despesa, tá certo? E vamos ter uma confraternização e um encontro ecumênico aqui para agradecer e torcer e rezar e orar para que essa união continue para o resto da vida. Doutor Tenório, muito obrigada pelas informações. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. A gente muda de assunto e fala de uma idosa de Patos de Minas que enfrenta uma dura realidade. Ela cuida sozinha do marido de 88 anos, acamado e com vários problemas de saúde. Apesar de estar cadastrado em uma unidade básica de saúde, o atendimento que ele recebe não tem sido suficiente. Em uma casa simples, no centro de Patos de Minas, a rotina de uma senhora é marcada por cuidado e dedicação integral. Ela prefere não se identificar, mas divide com a nossa equipe a realidade difícil de cuidar sozinha do marido, de 88 anos. O idoso está acamado e enfrenta diversos problemas de saúde: Alzheimer, um tumor no olho direito, falta de cartilagem nos joelhos e ainda foi diagnosticado recentemente com anemia crônica. Ele está com anemia crônica. Ele está com mal de Alzheimer, sem medicamento também para anemia. E eu acho que até para morrer tem que morrer com dignidade, sabe? Tomando remédio, tendo assistência. Tentei adquirir fraldas para ele, não consegui. Ontem a agente de saúde não estava aqui não. Esteve aqui e trouxe um pacotinho de fralda para ele. Mesmo estando cadastrado no posto de saúde do bairro Sebastião Amorim, a esposa relata que o atendimento não tem atendido às necessidades do marido. A mudança de posto começou porque a médica não me tratou de acordo. Eu achei que ela foi com falta de educação comigo. Eu saí até chorando. E quis trocar, ali mesmo eu já fui na Secretaria de Saúde e pedi para trocar de posto, que eu não queria mais consultar com ela, e era ela que atendia. Então eles me deixaram, ela falou que não podia trocar de posto, que eles iam me deixar numa área provisória, e eu estou lá até hoje provisória. Quer dizer, nem posto eu não tenho, né? Ela buscou a Secretaria Municipal de Saúde para tentar transferir o atendimento para outra unidade mais próxima de casa. Segundo ela, além da distância, o tempo que perde para se deslocar acaba comprometendo o cuidado com o marido. O meu desejo hoje, agora, é mudar de posto, para colocar eu mais perto, me ter mais condições, que eu posso ir sozinha, porque eu tô gastando 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Ele fica sozinho. Quando eu saio, eu coloco um colchão aqui, que a minha cunhada me aconselhou. Tá o colchão aqui, ó. Eu coloco aqui. Um dia eu cheguei, fui na farmácia buscar um remédio. Cheguei, ele estava ajoelhado em cima do colchão, ele tinha caído. Se eu não tivesse o colchão no chão, ele tinha quebrado as pernas. Enquanto espera por respostas, a rotina segue pesada, mas carregada de afeto. A minha vontade é mesmo de mudar de posto, já que eu estou provisório, me arrumar definitivamente um posto para que eu possa agir e pedir ajuda para ele. Nós estamos no aguardo de resposta e assim que recebermos, a gente vai mostrar qual a orientação neste caso. A seguir a gente mostra acidente na BR-365. 2 veículos bateram de frente
E vereadores e assessores da Câmara Municipal de Patos de Minas já gastaram mais de R$38 mil com diárias de viagens em 2025. O valor gasto em todo o ano passado foi de pouco mais de 7 mil. No final da tarde desta terça-feira, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle de direção e bateu de frente com um caminhão na BR-365. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito próximo ao trecho, conhecido como Curva da Morte, ficou em meia pista. A repórter Débora Xavier traz mais informações. Boa noite, Débora. Mais um acidente registrado aqui na BR-365 no final da tarde desta terça-feira, local conhecido como a Curva da Morte. E quem vai nos dar mais informações é o Terceiro. Terceiro, o que a gente pode falar sobre esse acidente? Boa noite a todos. Chovia no momento em que ocorreu aqui a colisão entre os dois veículos. Vinha uma caminhonete no sentido de quem está indo de Varjão de Minas para Patos de Minas, possivelmente em razão das chuvas, da pista molhada. A caminhonete veio acoplanar, né? O motorista perdeu a direção e invadiu a contramão de direção. Vinha em sentido contrário, sentido Patos, Varjão de Minas, o caminhão, que está aqui à nossa esquerda, e a caminhonete colidiu de frente com esse caminhão. O motorista ainda conseguiu afastar um pouco o caminhão da pista de rolamento, mas ainda assim, em razão da colisão, os veículos ficaram aqui e obstruíram parte da pista. No momento estamos fazendo a operação de para e siga, né? O pessoal utiliza a pista da direita aqui para transitar, a gente controla o fluxo e a gente espera liberar o quanto antes o pessoal seguir a viagem aí com tranquilidade. Terceiro, qual que é a situação de saúde dos envolvidos? Todo mundo ileso, foi só um susto, né? Mas ainda assim um acidente que poderia ter sido evitado. O motorista do caminhão já está providenciando a retirada e em relação à caminhonete, o motorista foi procurar socorro, né? Estamos aguardando ele voltar para o local, mas de qualquer forma, em razão da ausência do responsável, vai ser recolhido para o pátio conveniado da PRF, onde ficará aguardando aí as providências. Tem alguma orientação que a gente pode passar para o pessoal no momento de dirigir na chuva? Perfeito. Pessoal, lembrando aí que chuva, a aquaplanagem não é necessariamente a presença só de água sobre a pista, né? O deslizamento que a gente presencia quando o carro muitas vezes está passando por uma região, pode ter lama, pode ter um pouco de resíduo de borracha. Então, no momento em que esses resíduos eles aderem ao pneu na faixa de rolamento, né? na bandagem ali, o pneu ele fica careca, né? Ele vai dar a impressão de estar careca e por isso ele perde o contato com o asfalto e aí o carro fica sem controle. Então, ainda que você ache que você não está vendo uma poça d'água, um volume muito grande de água na pista, a presença dessa lama, né, dessa borra sobre o asfalto, ainda assim ela pode aderir no pneu e evitar o atrito que o pneu tem que ter com o asfalto, causando a estabilidade. E a partir do momento em que não há mais o atrito, o carro fica instável e aí fica sem controle. Então, sob chuva, ou mesmo logo depois de ter passado a chuva, quando você vê que o asfalto está um pouco úmido, ainda molhado, reduzir a velocidade e redobrar os cuidados. Muito obrigada pelas informações. Então, todo cuidado é pouco durante a chuva, né? Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Obrigado, Débora, pelas informações. Nós vamos mudar novamente de assunto, porque 8 vereadores de Patos de Minas e 9 assessores parlamentares gastaram quase R$40 mil de janeiro desse ano ao início dessa semana com diárias e passagens. Em todo o ano passado, servidores e vereadores gastaram um pouco mais de R$7 mil. Conforme resolução, não há limite de gasto. Conforme a resolução da Câmara Municipal de Patos de Minas de março desse ano, tem direito às diárias de viagem para custear despesas como transporte, hospedagem e alimentação, o vereador ou servidor que se deslocar para desempenho de missão temporária de caráter representativo, cultural, especial, de formação técnica, capacitação profissional ou outro de interesse do Poder Legislativo. Os valores das diárias para custeio de alimentação e hospedagem variam de R$ 330 a R$ 690, dependendo da localidade. As despesas com combustível ou passagem são reembolsadas de acordo com o documento fiscal. Conforme o Portal da Transparência, de janeiro desse ano a 14 de abril, foram gastos R$ 38.044 por 8 vereadores e 9 assessores parlamentares de Patos de Minas. Entre os vereadores, a que pediu maior valor de reembolso de diárias foi a vereadora Brenda Evelyn, quase R$ 4.500, com viagens a 3 cidades. Um dos assessores de Brenda Evelyn, em 2 viagens, pediu reembolso de pouco mais de R$ 3.050. E outro assessor da vereadora, em uma viagem, gastou R$ 2.470.
O vereador Leomar pediu reembolso à Câmara de R$ 3.500 em 2 viagens e um de seus assessores de R$ 2.760 em 2 viagens. O vereador Paulo Henrique pediu reembolso do valor de diária de R$ 2.470 e seu assessor também no mesmo valor. O vereador Júlio César pediu R$ 2.070 de reembolso de diárias e 2 de seus assessores também gastaram cada um o mesmo valor. Os vereadores Mauri e Gladstone e uma assessora de Gladstone gastaram cada um R$ 2.070 com diárias e pediram reembolso dos valores. Os vereadores José Luiz Borges e Beth e um assessor de cada parlamentar pediu o reembolso de R$ 1.105 cada um. Em todo o ano de 2024, vereadores e servidores realizaram menos da metade do número de viagens que do início de janeiro a 14 de abril de 2025. Em 2024, apesar dos valores das diárias serem diferentes, pois foram reajustados em 2025, foram gastos em todo o ano passado R$ 7.138, bem menos que os mais de 38 mil gastos nos primeiros meses de 2025. Então vamos às respostas dos vereadores de Patos de Minas sobre os gastos de diárias com viagens reembolsados pela Câmara Municipal. O vereador Mauri disse que os gastos de R$ 2.070 foram para custear os 3 dias que esteve em Brasília para encontro com políticos e deputados federais para solicitar recursos para Patos de Minas e reforçou que não foi acompanhado de assessor. A vereadora Beth disse que os valores reembolsados pela Câmara Municipal de Patos de Minas para ela e o assessor foram para custear a ida por 2 dias a Brasília para o encontro com deputados federais. Conforme a nota, a vereadora informa que conseguiu a destinação de um ônibus escolar e foi solicitado recurso para a construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil. Em nota, o vereador José Luiz explica que os gastos foram para custear ida a Brasília para encontro com o deputado federal e assessores para regularizar um repasse de R$ 2 milhões para a Santa Casa e que o recurso foi empregado recentemente. José Luiz explica ainda que esteve com outros parlamentares e que o trabalho do vereador não pode ficar restrito ao gabinete, pois é preciso costurar amizades e pontes para que Patos de Minas possa ser beneficiada, e o contato pessoal é indispensável. O vereador Paulo Henrique ressaltou sobre o pagamento das diárias pagas pela Câmara como mecanismo de aprimoramento e busca de qualificação profissional para contribuir com a atividade parlamentar e do mandato. Enfatizou ainda que todos os gastos são prestados e analisados por setor interno de controle formado por servidores efetivos. A vereadora Brenda Evelyn disse que a viagem a Brasília foi para ampliar a sua rede de contato e conhecer parlamentares para fortalecer pontes políticas. A ida à cidade de Piracicaba, em São Paulo, foi para representar a Câmara em evento a pedido do presidente do Legislativo patense. Já a viagem a Belo Horizonte foi para encontro com a vereadora. Brenda ressalta que foram realizadas as prestações de contas e que é inadmissível esperar que um agente público arque com recursos próprios, com despesas inerentes ao exercício de sua função. O vereador Gladstone enviou nota há pouco e disse que não houve solicitação de reembolso e sim a solicitação de 3 diárias pagas pela Câmara Municipal para ele e a assessoria para o cumprimento de agendas oficiais em gabinete de deputado federal em Brasília, na busca de mais recursos para Patos de Minas. Também houve encontro com outros políticos na capital federal, de acordo com a nota. Até o momento, nós não recebemos respostas dos vereadores Leomar e Júlio César. O 40 Minutos está terminando. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Boa noite para você e a gente se encontra amanhã.